Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11. Versículo 36. Romanos, capítulo 11, versículo 36. Vamos juntos? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Senhor Deus, diante deste versículo que nos fala a respeito do entendimento que nós devemos ter a teu respeito, Senhor, reconhecemos que tudo é para ti. Tudo foi criado para o Senhor e pelo Senhor. E nós somos também para ti. E queremos que o nosso coração seja inteiramente para o Senhor. Por isso nós nos congregamos no teu nome. Por isso nós tomamos a tua palavra como as palavras que têm espírito e vida e podem nos conduzir à salvação. Por isso, Senhor, nós te pedimos essa noite que o Senhor tome o nosso coração, tome o nosso entendimento e realize a tua vontade no nosso meio. Dá-nos revelação da tua palavra nesse tempo. Teu Espírito Santo reine absolutamente, Senhor. Repreende as hostes malignas, os principados e potestades. Dá-nos um espírito nesta noite de entendimento. Ilumina os olhos do nosso coração. Fala a tua bendita palavra. Só tu tens as palavras de vida eterna. Capacita-nos, Senhor, nessa noite a te ouvirmos. Em nome de Jesus. Irmãos, Deus tem nos dado oportunidade. E assim entendemos que Ele tem nos trazido a estudarmos, a vermos na sua palavra a respeito da sua providência e do seu governo. E porque nós entendemos a respeito disso como a direção e a vontade de Deus, nós temos buscado cada dia mais vivermos de uma maneira absolutamente sujeita à vontade do Senhor. Quando nós falamos da providência de Deus, lembrando as primeiras reuniões que nós começamos a abordar esse assunto, nós vimos que no arranjo soberano de Deus, na sua soberania, no seu desejo eterno, Deus tem a vontade de fazer a criação e Ele então realiza essa vontade fazendo a criação. E para sustentar esta criação, Deus então, aquilo que na teologia é chamado de providência, Deus vem provendo com os seus atos, com os seus arranjos, que a sua criação chegue até o seu desejo final, cumpra a sua vontade. Então, quando nós falamos de criação, nós falamos a respeito de algo que veio da vontade de Deus. Lembrando, irmãos, que todas as coisas existem somente pela vontade de Deus. Deus só realiza as coisas segundo a sua vontade. Deus trouxe a criação e aí Deus então vem preservando, vem fazendo com que esta criação
ela alcance o seu objetivo. E esses atos para levar todas as coisas à conclusão é o que nós chamamos de providência. E dentro da providência, irmãos, nós podemos dizer, ou sendo a própria providência, nós podemos dizer que Deus tem o seu governo. Irmãos, Deus tem o seu governo para realizar a sua vontade e concluir aquilo que é do coração dele. E este governo, ele implica tanto nos atos de Deus e a maneira que Deus rege os incrédulos, quanto também o seu povo, como fez com os judeus, e hoje, no Novo Testamento, como ele conduz a igreja. Agora, irmãos, é importante nós entendermos o seguinte: qual é o objetivo ou o que visa o governo de Deus? A sua glória. Se por um lado todas as coisas foram criadas para Jesus e por Jesus e para Ele, e todas as coisas devem convergir em Cristo, que é o cabeça, numa outra linguagem nós conseguimos entender que esse encabeçamento em Cristo, ele resulta na glória de Deus. E portanto nós podemos ter a segurança que o governo de Deus visa somente a glória do seu nome. Os irmãos atentaram que esse versículo que nós vemos, ele diz assim: portanto dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Dentro desse governo que nós estamos falando, o que Deus quer é que a sua criação o glorifique. Que a sua criação o exalte, o magnifique. E neste governo, Deus provê a graça dele para que nós sejamos capazes de adorar a Deus. Nós não vamos falar aqui, já vimos anteriormente, o governo de Deus para os incrédulos, ou o governo de Deus para a humanidade, no sentido geral, que Deus rege todas as coisas. Nós estamos num universo onde Deus, por causa do seu governo, em que Ele visa que todas as coisas sejam realizadas conforme o seu desejo, nós temos as leis do universo, nós temos as leis da física, que na verdade são os nomes que o homem dá para aquilo que Deus estabeleceu. Não é o homem, o cientista, que cria a lei. Ele somente identifica a existência daquilo e dá um nome. Mas elas estão aí porque há alguém que está no arranjo perfeito, conduzindo todas as coisas para o seu fim. Agora vamos falar hoje especificamente como Deus governa a sua igreja. Como Deus governa e rege o seu povo. Porque tudo, como nós vimos aqui, é para Ele e para a sua glória. E neste governo, o que nós temos, como nós falamos? Esse desejo absoluto para que se cumpra a vontade de Deus. Daí a Bíblia nos trazer inúmeras vezes a figura do reino. A figura do reino de Deus, ela está alicerçada na pessoa do rei e na existência da sua vontade para ser cumprida, para ser feita por cada um dos seus. Quando nós olhamos a figura bíblica do reino no Antigo Testamento, irmãos, nós temos a convicção que a figura do rei não poderia ser contestada, não poderia ser confrontada, e ele tinha o domínio sobre todas as pessoas, todos os seus súditos. Quando a Bíblia fala que Deus é o Rei dos Reis,
está trazendo um senhorio, um domínio para o homem, para que o homem entenda que nós estamos nessa terra somente para fazer a sua vontade. Quando nós chegamos no Novo Testamento, o que nós encontramos? Mateus capítulo 6, vamos juntos. Naquilo que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, né? Eu vou já no versículo 10, podemos ir juntos? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, atenção irmãos, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos ler o 10 e o 13 de novo? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia. Jesus ele associa então, de uma maneira muito clara, que no Novo Testamento, irmãos, de uma maneira muito mais real, a vontade de Deus, ela é revelada a determinadas pessoas, pessoas essas que são os regenerados, para que eles cumpram a vontade de Deus. A igreja, então, irmãos, ela tem um papel fundamental dentro do reino de Deus. Qual é? É de servir de instrumento, ao mesmo tempo que ela, a igreja, vive a vontade de Deus, porque no mundo a vontade de Deus não é vivida, mas isso não lhe retira o senhorio, irmãos. Ainda que o mundo esteja dessa maneira, Deus está regendo, soberano, sobre todos os fatos e eventos. Se nós não entendermos dessa maneira, nós não temos atribuído a Deus a onipresença e a onipotência. Deus não teria controle sobre todos os eventos da terra, inclusive os eventos que nós julgamos como maus. É importante nós entendermos que Deus, ele na sua soberania, todas as coisas estão debaixo do seu governo, irmãos, e nada foge do cumprimento da sua vontade, inclusive as coisas ruins. Deus utilizou a Satanás para que ele, Satanás, fosse um instrumento na mão de Deus na vida de Jó. Isso é muito claro na leitura do livro de Jó. Os eventos, as catástrofes, as coisas todas que sucedem, elas não são ou não ocorrem quando Deus está olhando para outras coisas. Mas tudo, irmãos, está debaixo desse arranjo. Tá certo? Deus não é tomado de susto. Imagine que um dia Deus está conversando comigo, eu acordo de manhã, vou orar, e aconteceu alguma coisa comigo, eu falo, Senhor, aconteceu isso comigo. Ele olha para mim e fala assim, menino, não me diga. Existe isso, irmãos? Não. Senhor, eu quebrei o braço, caí da cama, quebrei o braço. Alex, não me diga, como foi isso? Quando nós falamos a soberania de Deus, irmãos, a nossa mente precisa ser renovada. Porque nós estamos falando que Deus controla todas as coisas.
Nós não estamos falando que ele é o agente que promove o mal. Nós estamos falando que há uma permissão para que se cumpra a vontade de Deus e tudo chegue ao final como Deus quer, que isso ocorra. Inclusive a vida de Judas. E nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. Judas, a palavra nos deixa claro que foi colocado para que se cumprisse o propósito de Deus. Mas quem realizou a traição foi Judas. Então, esse Deus todo-poderoso, irmãos, ele tem governado as nossas vidas, em tudo, desde os menores atos ou coisas, até a queda do fio de cabelo. Pensem nisso, irmãos. Por que a Bíblia fala disso? Para dizer que Deus está cuidando de todos os detalhes da nossa vida, todos os detalhes. E quando Jesus entra aqui e vem falar a respeito da igreja, ele vem dizer então que a igreja é onde a vontade de Deus efetivamente ela é realizada. E por ser esse instrumento de Deus para viver e fazer a sua vontade, ela anuncia o reino de Deus na terra. Por isso que Jesus diz para Pedro que ele estaria entregando as chaves do reino dos céus. Porque aquele que encontra a igreja, encontra o reino dos céus. Aquele que nascer de novo, ele pode entrar no reino dos céus. Então, reino de Deus, reino dos céus e igreja estão intimamente ligados. E para que a igreja se destina? Para a glória de Deus. Para que o nome de Deus, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado. A glória, né? Isaías diz a respeito, vou ler só para os irmãos podem só ouvir. Isaías 42, versículo 8, diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. A glória de Deus, ele não transfere para ninguém. Nós precisamos entender que nesse olhar que a Bíblia nos mostra sobre a igreja, que existe para a glória de Deus, para a glória do nosso Senhor, nós temos algo para viver nessa terra, que é a vontade de Deus. Ainda Isaías, ele diz assim, Isaías 43, 7, fala assim: A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, e que formei e fiz. E o versículo 21 ele fala: Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Nesse caso, a palavra também é glória. Efésios capítulo 1, verso 12 diz assim: A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Mais uma vez eu vou ler para os irmãos. Efésios 1:12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. E agora 1 Coríntios 10, 31, podemos ler juntos? Primeira Coríntios 10. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos de novo, irmãos? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A igreja está na terra para glorificar a Deus.
O nosso chamado, irmãos, consiste também em nós glorificarmos a Deus. Aonde? Aonde você está. Nós temos glorificado a Deus em casa? Nós temos glorificado a Deus no nosso matrimônio? Quando Deus olha o nosso relacionamento conjugal, Ele vê a sua vontade sendo feita pelo varão e pela varoa? Os filhos têm vivido segundo a vontade de Deus? Quando nós agimos no ambiente de trabalho, as nossas ações, atitudes glorificam a Deus? Nós trabalhamos cientes de que os olhos do Senhor estão sobre nós e que não são os olhos do patrão que nos faz trabalhar ou realizar algo, mas é porque nós entendemos que somos criados por Ele, para Ele, e tudo quanto nós fazemos em palavras ou ações, nós devemos fazer como ao Senhor. Isso é glorificar o Senhor. Quando nós entendemos então que esse governo, o reino e a igreja são para a glória do Senhor, nós temos um coração que começa a vislumbrar a importância que, como igreja, nós desempenhamos junto a Deus. Porque Deus não espera ser atendido ou ter sua vontade realizada pelos incrédulos. Mas Ele disse, Jesus disse, a Ele seja o reino, o poder e a glória. Quem pode olhar de manhã e falar: Senhor, venha o teu reino, faça-se a tua vontade no meu coração? O que as pessoas fazem de manhã é olhar para o espelho e falar: você é bom, você vai conquistar aquilo que você quer, tem uma meta, escolha um propósito, não deixe ninguém dizer que você não é capaz, siga a vontade do teu coração, busque os seus ideais e viva feliz. E se afaste de todo aquele que não te faz feliz. Não é isso que se prega hoje, irmãos? Quantas pessoas acordam de manhã e falam: Senhor, que eu seja um instrumento para glorificar o teu nome, e que eu não seja visto, mas seja visto a tua glória em mim. Moisés orou ao Senhor na oração que muitos irmãos entendem que é a oração, uma das orações mais profundas. Quando Moisés pediu que a presença do Senhor os acompanhasse, Moisés terminou dizendo assim: Senhor, mostra-me a tua glória. Nós temos, irmãos, dedicado tempo em orar e pedir e buscar a glória de Deus em nossa vida. Veja, se a igreja não está comprometida em glorificar a Deus e manifestar a glória de Deus na terra, quem vai estar, irmãos? Quem vai estar? Por isso que quando Jesus, ele fala em Mateus 16, que ele vai edificar a sua igreja, e ele então, ele vem como sendo o resplendor da glória de Deus. Jesus Hebreus nos diz isso, ele é o resplendor da glória de Deus, a imagem exata do seu ser. Hebreus 1:3, né? Quando Jesus então, ele está encarnado, e ele fala a respeito da igreja, ele diz assim: e eu edificarei a minha igreja, porque agora, não somente Jesus vai fazer a vontade do Pai, mas um corpo nessa terra vai viver para satisfazer a vontade de Deus. Uma comida tenho, e essa comida consiste em fazer a vontade do Pai. Acho que é João 4,33, né? Do que Jesus se alimentava? O que motivava Jesus todos os dias? Fazer a vontade de Deus. A igreja vem com esse chamado:
fazer a vontade de Deus na terra. E para que ela seja edificada, para que ela possa então atender o desejo de Deus, o Espírito Santo foi dado aos homens, irmãos. Algo que nunca antes houvera. Homens vieram a ser habitados pelo Espírito Santo após a morte e a ressurreição de Jesus. Quando Jesus cumpre a sua obra de salvação na cruz, quando ele promove a redenção, quando ele promove a justificação, a sua oferta é aceita, os homens são aceitos, então, aqueles que vierem a crer em Jesus, e eles são habitados pelo Espírito Santo. E quando Jesus, então, ele deixa o seu ministério terreno, o que ele faz, irmãos? Ele prepara e estabelece homens para que pudessem levar adiante a edificação da sua casa. Para quê? Para o louvor da sua glória. Quem são esses homens que Deus estabeleceu, que Jesus estabeleceu para cumprir a sua vontade? Qual é o papel deles? Com base no que é a igreja edificada? Vamos ver então Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios 2, capítulo 20. O 19 diz assim: assim já não sois estrangeiros nem peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Achamos, irmãos? O 20, vamos juntos? Edificados sob o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Jesus então ele diz que edificaria a sua igreja, e os irmãos se recordam a base que Jesus identificou como fundamento para a edificação da igreja, na fala de Pedro? E vós, o que dizeis a meu respeito? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, não foste carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus te revelou. E sobre esta pedra, que pedra? Jesus, esta afirmação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aqui quando nós olhamos então, e peço que os irmãos nós voltemos os olhos aqui de novo para o versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. E como que Jesus, ou o que significa que ele vai edificar a igreja? O versículo 21 nos diz: no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário ou habitação, tá bom, irmãos? Para santuário dedicado ao Senhor. Vamos ver o 22? No qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação do Deus no Espírito. O que é a igreja, irmãos? A igreja é a habitação de Deus no Espírito. Quando nós, homens e mulheres regenerados, somos preenchidos, habitados pelo Senhor, e permitimos, sob o fundamento que é Jesus Cristo, que haja um crescimento segundo a imagem de Cristo, nós então nos tornamos um lugar onde Deus habita.
Por isso que a vontade de Deus no contexto da igreja é fundamental, irmãos. Sem o entendimento da vontade de Deus, nós seríamos incapazes de cumpri-la. Por isso que Deus revelou no capítulo 11, no capítulo 1 deste mesmo livro, Paulo fala: o mistério que estivera oculto e que agora foi revelado, de fazer convergir nele todas as coisas, quer nos céus, quer na terra. E para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo. Irmãos, então, quando nós entendemos que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo, nós olhamos com facilidade que só há uma vontade a ser feita: a vontade de Jesus em nossas vidas. E os apóstolos foram separados e escolhidos pelo Senhor para que eles pudessem dar continuidade no avanço, na expansão, em angariar, em gerar mais membros para o corpo de Cristo. E esses apóstolos, sob o fundamento que eles lançaram, o qual é Cristo, é que a igreja está sendo edificada. Agora, irmãos, capítulo 3, versículo 5. Aí mesmo de Efésios. Pelo qual, eu vou só pegar o 2 aqui, tá? Pelo qual, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Judas capítulo 1, versículo 17. Judas 17. Juntos? Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, verso 2. 2 Pedro, capítulo 3, verso 2. Amados, estou lendo 1, tá? Esta é agora, segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Quem são esses santos profetas? Aqui Pedro está falando do Velho Testamento. E agora ele vem: bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Os apóstolos, então, irmãos, receberam uma incumbência da parte de Deus de lançarem o fundamento que é Cristo e com isso difundirem ou expandirem o corpo de Cristo, que é a igreja. Agora vamos ver um pouco a respeito, quem são esses apóstolos. Como eu tenho selecionado aqui vários versículos, irmãos, talvez seja mais importante para quem estiver anotando, anotar os versículos do que ir tentar ler, porque eu vou ler sequencialmente por causa do tempo, tá bom? Então, quem estiver anotando, anote os versículos e acompanhe a minha leitura, para que a gente possa, então, ter esses versículos aqui que eu imagino ser importante dentro do assunto. Lucas 6:13 diz assim: e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu,
Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Mateus 10, versículo 1 diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Os 12 apóstolos de Jesus, selecionados dentre os discípulos para uma comissão especial e única, eles receberam autoridade sobre os espíritos imundos para expelir e curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Não é por menos que nós lemos em Atos a sombra de Pedro curando, as pessoas buscando Paulo para serem curadas, porque, e daqui a pouco nós falamos de Paulo, porque eles receberam poder e autoridade para realizar isso. Marcos capítulo 3, versículo 13, diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Então agora foi acrescentado o comissionamento para pregar, para ensinar. Mateus 28, 18. Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqui falando para os 12. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Claro, irmãos, este é um versículo que foi imediatamente direcionado aos 12, mas que também, e por serem os 12 modelo da igreja, se destinam a todos nós, porque até hoje há pessoas sendo feitas discípulos, e elas são ensinadas na palavra de Deus, por meio de quem? Da igreja de Cristo. Mas esse comissionamento, nós precisamos ver isso, essa autoridade que foi dada a Jesus, e Jesus dá aos 12, para pregar, ensinar, curar, expulsar demônios, fazer discípulos, ensinar a guardar os mandamentos. Os irmãos percebem que por conta da vontade de Deus e do seu governo e do seu reino, Deus está tendo um povo que está o glorificando, e a vida desses passa a ser para a glória de Deus. Irmãos, quando nós olhamos que um pequeno grupo de 12 homens, há 2000 anos atrás, eu vou dizer um negócio para vocês, sem internet, eles conseguiram dar a mensagem para toda a terra, e milhões e milhares de pessoas se converteram por conta da fidelidade desses 12 homens, que varreram a terra, irmãos, e as suas vidas minguaram energia e sangue até o último suspiro de suas vidas, para que nós estivéssemos aqui hoje, tendo um fundamento sólido na nossa fé, Jesus Cristo, a pedra angular. O que esses irmãos passaram, os irmãos sabem porque a Bíblia relata, mas nós conseguimos dimensionar verdadeiramente o que é isso? Olhar para esses irmãos e falar de erros e falhas é tão fácil para nós hoje. Imagine-nos diante do Império Romano. Se você declarar que existe um outro Curios, que é a palavra Senhor no Novo Testamento, destinada somente a César,
a boca de alguém usar a palavra Senhor, né, Kurios, para se referir a alguém que não seja César, era motivo de morte. E essas pessoas passam então a declarar publicamente que Jesus Cristo é o Kurios da vida deles. Irmãos, 12 benditos homens que foram fiéis ao seu chamado. Aí nós seguimos então Atos capítulo 1, verso 2. Até o dia em que, depois de haver dado mandamento, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Aqui se referindo então, Jesus Cristo já havia morrido, ressuscitado, está com eles, e aí ele dá esses mandamentos e é elevado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Os 12 apóstolos foram instruídos em vida pelo Senhor, foram instruídos já no ministério dele, como ressuscitado. E aí em Atos 1, 21 diz assim, aí o que nós temos, irmãos? Algo importante aqui para nós entendermos o governo de Deus. Judas era um dos 12, correto? Nós temos aqui, foi o traidor, se matou. Então eles estão com um a menos. O que é necessário para que se cumpra o plano de Deus, em que 12, nós sabemos que representa completude, plenitude. Deus tem então o seu plano completo, perfeito, estabelecido. Ele precisa trazer alguém para substituir Judas, para que o número 12 permaneça. Assim como haviam as 12 tribos, assim como havia, e assim como há os 12 apóstolos, Deus mantém, os 12 patriarcas, Deus mantém este número antes de enviar o Pentecostes, antes do Espírito descer. O Espírito Santo só desceu quando eles, pela vontade de Deus, elegeram Matias, que é o que a gente lê aqui. Atos 1, 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Vamos ler esse juntos, irmão, por favor. Esse aí, vamos abrir a sessão, ler juntos? É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, e começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então vejam, irmãos, aqui no consenso dirigido pelo Espírito Santo, o apóstolo que iria substituir Judas deveria ser alguém que andou com Jesus em vida, que esteve vendo o batismo de Jesus, que viu Jesus sendo elevado às alturas e que passaria a ser testemunha com eles a respeito da ressurreição. Por que isso, irmãos? Porque Deus ama a sua igreja e os homens que Deus comissionou para levar a igreja no caminho de Deus deveriam estar em íntima obediência, comunhão e coração com Jesus. Por isso que os requisitos aqui apareceram. Não poderia ser alguém tirado, porque ele fala bem, ou porque ele faz muita coisa, não. Porque ele deveria ter estado com eles desde o começo, acompanhado Jesus, ter visto o batismo de Jesus, a morte de Jesus, ver Jesus assunto, e seria uma testemunha do quê? Da ressurreição. Irmãos, o que difere essencialmente a palavra de Deus, o ensino de Deus, a doutrina bíblica, do que se prega em qualquer outra religião, é a ressurreição. É pela ressurreição, quando nós proclamamos que o Filho de Deus,
o Cristo, ele morreu e ressuscitou. E todo aquele que nele crê está salvo. Nisso nós glorificamos a Deus. Porque não se trata, irmãos, de uma realização de melhoria. As religiões tratam o homem como alguém que deve melhorar. A palavra de Deus estabelece que nós somos nascidos em pecados, gerados na iniquidade. O que é nascido da carne é carne, e para nada aproveita, e que nós precisamos de um Salvador, um Redentor, e alguém substituto, que sofra a ira de Deus em nosso lugar. E quando Jesus morre e ressuscita, ele proclama que Deus aceitou a sua justificação. Por isso, quando nós pregarmos o Evangelho, irmãos, nós temos que ser enfáticos na morte e na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos seguir? Aí nós sabemos que eles foram enchidos, né? Nós estamos em Atos capítulo 2, eles foram enchidos pelo Espírito Santo. Pedro e os 11 se levantam, e aí eles começam a testemunhar onde, irmãos? Em Jerusalém. E Jesus disse, né, que eles seriam revestidos de poder e seriam testemunhas do Senhor na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Veja, irmãos, então Deus teve todo um cuidado e um tratamento para com estes homens, os assim chamados, os 12 apóstolos. Eles receberam essa incumbência, eles receberam do Senhor a comissão, e não há outros. Quando nós falamos a respeito dos 12 apóstolos, nós estamos dizendo que eles tiveram uma comissão que nenhum outro teve. E a Bíblia menciona outros apóstolos, mas nós vamos fazer uma distinção daqui a pouquinho. Eu só quero entrar um pouco agora a respeito de Paulo, e nós vamos fechar 12 apóstolos e Paulo para entender o que é este fundamento dos apóstolos, tá bom? Vamos falar do apóstolo Paulo então agora. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8. Paulo era contemporâneo de Jesus? Não. Paulo viveu com Jesus? Não. Paulo viu a ressurreição de Jesus? Não e sim, depende. Vamos ler para ficarmos claros disso, tá bom? 1 Coríntios 15, 8. Diz assim, Paulo falando, né? E afinal, Paulo vem falando no capítulo 15 a respeito da ressurreição, vem dizendo que Jesus ressuscitou e apareceu para Pedro, para os apóstolos, para 500 irmãos, e aí ele fala no versículo 8, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. 1 Coríntios 12, 4, Paulo falando, que ele não sabe que ele conhecia um homem, se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. E agora eu vou ler para os irmãos o que está escrito em Atos capítulo 22 a respeito da conversão de Paulo. Paulo narrando isso ao governador quando ele está preso, e Paulo vem relatar a sua vida. Atos 22, o 8 fala assim, Paulo dizendo a respeito da sua queda, da sua ida até Damasco, quando ele vê uma grande luz, ele cai, e aí ele pergunta, né? Aí versículo 8, perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. 22, 12, um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu,
para conheceres a sua vontade, veres o justo, ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tem visto e ouvido. Além dos 12 apóstolos, Paulo foi chamado, como ele mesmo diz, fora de tempo, recebeu a comissão diretamente de Jesus para ser um enviado e cumprir um papel determinado, como nós lemos aqui. Este é o quadro, irmãos, que fecha a respeito do fundamento dos apóstolos. Como que Deus então estabeleceu que a igreja vai ser edificada? Cristo a pedra, o fundamento lançado pelos apóstolos. E todos os escritos dos apóstolos foram nos dados para que, em obediência, quando nós recebemos esses textos, nós estamos realizando a vontade de Deus e permitindo que a igreja venha a ser edificada. Não há outros apóstolos, no sentido desses que receberam esta comissão, que viram Jesus ressurreto. Paulo afirma que viu como o último, em fora de tempo, viu Jesus ressurreto, mas eu vou usar uma palavra, esse grupo de apóstolos, os 12 e Paulo, eles não tiveram sucessores, não tiveram a promoção de qualquer um depois. Tiago foi o primeiro a morrer no capítulo 10 de Atos. Tiago, o apóstolo, morre e ninguém vem a sucedê-lo, porque o propósito de Deus se cumpriu exatamente com os 12 e Paulo. E tudo que eles escreveram e receberam pelo Espírito Santo é providência da inspiração de Deus. É que o texto que nós já conhecemos, toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura procede da boca de Deus. E se nós falarmos, mas há outros apóstolos? A Bíblia fala a respeito de outros apóstolos. A Bíblia menciona Timóteo como apóstolo. A Bíblia menciona Barnabé como apóstolos. Mas nenhum deles, no sentido de terem recebido essa comissão e terem recebido de Deus revelação e autorização para escrever o texto sagrado. Qualquer outro apóstolo depois deles só tem uma incumbência, que é levar homens e mulheres a Cristo pelo ensino dos apóstolos, do Cordeiro. Os irmãos entendem? Isso não quer dizer que não exista apóstolo hoje, no sentido da palavra apóstolo, a palavra no sentido genérico, enviado. Deus pode ter e tem homens dotados, que Deus pega e envia para realizar sua obra, para levar para evangelizar, para levar o evangelho aonde não há. Mas nesse sentido que nós estamos falando aqui, 12 apóstolos e Paulo. Os 12 apóstolos, Jesus falou, vocês estarão comigo e julgarão as 12 tribos de Israel. E Apocalipse 24, Apocalipse, é 24 acho que é, não, já falo já para os irmãos. Apocalipse 21, 14 diz assim, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estava sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E da parte do apóstolo Paulo, Paulo diz que ele foi escolhido para ser modelo e para que nós o imitássemos. E no final da carreira ele diz, a minha coroa da justiça já está reservada. Não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Irmãos, então, nesse sentido, o que eu estou falando, os irmãos estão entendendo? Tá coerente para os irmãos? Os irmãos estão vendo que... Agora o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é o seguinte, por que os apóstolos? Porque Deus ama a sua igreja e cuida da sua igreja. E escolheu homens para cuidar da sua igreja com o mesmo zelo de Deus. Paulo não disse isso?
Zelo por vós com o mesmo zelo de Deus, para vos apresentar como noiva pura, santas, sem mácula. Não é isso? O que nós precisamos olhar aqui é o seguinte: tudo isso que nós estamos vendo é para que a igreja fosse edificada sobre Cristo, a sua palavra, que é a autoridade máxima, única e exclusiva da igreja. Não tem como nós substituirmos isso, irmãos. Não há homem algum que possa falar algo contra a palavra. E se falar, ainda que ele se intitule apóstolo, nós devemos fazer como os irmãos de Efésios, citados no texto de Apocalipse, que eles rejeitaram os que se diziam apóstolos e não eram os falsos apóstolos. Por quê, irmãos? Porque Deus não deu a ninguém mais este papel que foi dado aos 12 e a Paulo. Quem são os nossos apóstolos? Paulo é o nosso apóstolo, Pedro é o nosso apóstolo, João é o nosso apóstolo, ainda hoje. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Não são os escritos deles que nós temos tomado? Não é isso? Então, irmãos, a igreja hoje tem apóstolo? Tem. O apóstolo Paulo. Nós não somos ensinados por Paulo? Os irmãos entendem o que eu estou falando aqui, né? Está bem claro, né? Estamos falando do ensino. E tudo mais o que Deus faz para a igreja é para que ela seja edificada, Cristo cresça em nós e nós sejamos para o louvor da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, eu vou 5 últimos minutos, que podem chegar a 10, prometo, não vou passar disso. Eu vou rapidamente. Na verdade, não deu tempo, né? Seria talvez o ponto principal que eu tinha pensado, mas eu creio que Deus sabe de todas as coisas e que Ele é soberano. O que nós então hoje vivemos e fazemos? Atos 2:42, um versículo conhecido: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Como que a igreja então vem vivendo, irmãos? Perseverando na doutrina, no ensino dos apóstolos. Ainda hoje, nós estamos aqui vivendo dessa maneira. Nós não temos outra doutrina, nós já temos a direção de Deus. Tem direção de Deus para a nossa vida? Tem direção de Deus para essa assembleia? Qual é o propósito de Deus para essa assembleia, irmãos? Nós precisamos pedir que algum irmão revele qual é o propósito de Deus para essa assembleia? Coletivamente, irmãos, nós devemos ser santuário para a habitação de Deus no nosso espírito. Isso significa que nós devemos estar crescendo e amadurecendo espiritualmente nas virtudes do Espírito, para que Deus então tenha uma casa coletivamente, pela produção individual nossa, de comunhão com o Senhor. Isso redunda coletivamente numa casa onde Deus tem prazer e satisfação. Deus pode ter prazer e satisfação amanhã de manhã, quando nós estivermos louvando o Senhor pela sua ceia. Deus pode coletivamente nos usar para testemunhar da sua morte e ressurreição, porque nós temos ouvido e acatado e obedecido à vontade de Deus. Agora, Deus não nos reuniu para nós fazermos e vivermos segundo o nosso próprio querer. Não. Este não é a vontade. Nós temos somente uma vontade: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Cristo é o nosso cabeça, irmãos. Cristo deu os fundamentos, ou melhor, deu o fundamento, e nós seguimos o ensino dos apóstolos para que a igreja seja edificada. Nós não estamos procurando hoje, pleno século 21, novos apóstolos, novos oráculos, novos pregadores, novos ministros que possam dar uma direção, que possam dizer para onde a igreja vai.
Afinal de contas, Jesus é o cabeça da igreja, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o pastor e bispo de nossas almas, e tudo que Ele queria que nós soubéssemos e vivêssemos e praticássemos, Ele nos deu a sua santa palavra. E o Antigo Testamento também edifica a igreja, porque Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus falou pelos profetas, e tudo que foi escrito para o nosso ensino, é o que é ensinado em Romanos 15. Nós então tomamos tudo aquilo que está no Antigo Testamento, inclusive aquilo que serviu para a profecia para apontar a Cristo. Esta é a palavra de Deus, nós tomamos. Tomamos a palavra de Deus no Novo Testamento, que esta é a palavra para edificação, e nós prosseguimos para o louvor da sua glória. A vida dos irmãos tem sido para louvor da glória do Senhor. E creio que o tema que vou aqui só mencionar, vai ficar para a próxima reunião. Eu quero ler com os irmãos, por favor, Atos 20, 28. Se Deus permitir, a gente pode ver na outra reunião isso aqui mais detalhadamente. Atos 20, 28 diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Atos 14, 23 diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em que haviam crido. O que nós percebemos? Após a partida dos apóstolos, dos 12 de Paulo, Deus estabelece em cada assembleia presbíteros. Há alguém que Deus, para cuidado do rebanho, Ele estabelece para que a palavra, para que o fundamento dos apóstolos permaneça numa assembleia. Deus insta que existam homens que acolham somente a sã doutrina, e que a assembleia esteja pautada exclusivamente pela sã doutrina. Então, com a partida dos apóstolos, a igreja, em suas assembleias, Deus institui presbíteros ou bispos, que têm uma função muito específica. Nós vemos aqui o Atos 20, 28, atender por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. Bispo, essa palavra, no original, ela significa supervisor ou superintendente, alguém que tem uma responsabilidade de verificar se a assembleia está sendo edificada, santuário de Deus no Espírito. Se a palavra de Deus tem prevalecido, tem sido única, se Jesus é o único centro. Deus então coloca esses supervisores para que os falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinos não se assenhorem e tomem conta da assembleia, desvirtuando. Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, e termino por aqui. 1 Timóteo capítulo 3. Peço que os irmãos reúnam as suas forças nesse sprint final, tá bom? 1 Timóteo capítulo 3. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. O que Paulo está falando aqui? Se alguém deseja exercer essa função de supervisor, se alguém deseja assumir uma responsabilidade diante de Deus para com a assembleia
e se entregar para a assembleia e viver para os irmãos, Deus considera isso uma boa obra. 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Quando ele fala de bispo, irmãos, Paulo está falando de um irmão dentre a assembleia. Nós não temos tempo de ver detalhes, mas um presbítero ou bispo, né, nós usamos essas palavras no mesmo sentido, de função, de ofício. Ele é alguém que deve servir como modelo. Então, quando nós lemos essas qualificações, nós devemos trazer o olhar para nós, porque se Deus estabelece alguém como modelo, todos nós devemos o quê? Paulo não foi um modelo para nós? Nós não devemos imitar Paulo? Não é porque ele é um imitador de Cristo. Quando Pedro vai falar sobre os presbíteros, Pedro termina falando, porque vós sois modelo do rebanho. Então entenda, irmãos, que Deus espera que todos nós sejamos irrepreensíveis. O que significa isso? Significa que, aos olhos dos homens, nós temos uma vida consagrada e que não é censurada pelos homens. Claro que se nós formos falar assim, ser irrepreensível diante de Deus, nenhum de nós poderia ser, irmãos. E para vivermos isso, nós temos o Espírito Santo, a graça. A graça nos foi dada para nós vivermos o padrão bíblico da palavra de Deus, tá certo? Nenhum de nós pode dizer isso é impossível, porque não é verdade. A graça nos foi conferida para que nós vivamos segundo o padrão da palavra de Deus. E Deus nos deu espírito de poder, para nós vivermos o que, irmãos? Segundo a palavra de Deus. Esse presbítero, esse bispo, né? Então, só para a gente ter terminologia, presbítero é a figura do ancião. A palavra é ancião no original grego. Alguém que já é experimentado, alguém que já tem caminhada com o Senhor, não necessariamente alguém em idade, não é? Porque não teria coerência alguém recém-convertido, um irmão idoso recém-convertido, se converteu ontem, aos 80 anos, ele passaria a ser presbítero da Assembleia no dia seguinte. O que nós estamos falando aqui é de irmãos que estão caminhando já com o Senhor e foram experimentados pelo Senhor, e são esses anciãos, esses irmãos que conseguem olhar para o rebanho e ter um coração de trocar sua agenda pela agenda da Assembleia, que tem um coração de se dedicar à palavra, que tem um coração de entender que a vida nossa é para o reino de Deus e fazer a sua vontade. Então, não olhemos isso aqui olhando para outro. Leiamos isso aqui olhando para nós, porque Deus espera que a igreja toda viva dessa maneira. Seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Não precisamos falar nada sobre isso. Temperante, irmãos. O que a palavra de Deus quer dizer como temperante? Alguém que restringe a sua própria vontade, alguém que limita a sua própria vontade. Nós temos restringido a nossa vontade. O que determina as suas escolhas para servir o Senhor é aquilo que você gosta, aquilo que não gosta? É estar com quem você gosta, com quem não gosta? Esse irmão dá muito problema, eu prefiro o irmão tal, ele é alegre, está sempre feliz, está sempre sorridente. Será que dessa maneira nós estamos atendendo o chamado de Cristo? Alguém que reprime o seu natural, que controla, tem domínio próprio, entende o seu chamado é para
Cristo e para o seu corpo. Ele continua dizendo, sóbrio, nesse sentido também, irmãos, de ter uma mente que consegue discernir a vontade de Deus nos tempos atuais. Discernir a vontade de Deus para mim num sábado, discernir a vontade de Deus para mim num domingo, discernir a vontade de Deus para mim no trabalho, dentro de casa. Eu, como marido, eu posso viver dentro de casa de maneira relaxada? Posso assistir qualquer coisa diante dos meus filhos? Continuemos. Seja modesto, hospitaleiro. Vamos falar um pouquinho de ser hospitaleiro. A nossa vida como Assembleia é uma vida coletiva, irmãos. Isso implica que nós devemos ter nossa casa sempre aberta a todos os irmãos. Nós devemos cada um de nós promover o máximo possível o congregar em pequenas reuniões, estar juntos, buscar comunhão com os irmãos, acolher os irmãos, nesse sentido de Deus nos deu teto, irmãos. Deus nos deu geladeira e despensa. Nós podemos estar com os irmãos num ambiente saudável de comunhão, nos ajudando mutuamente. Como você vai saber de dificuldade e problema de irmãos aqui na reunião, a não ser que o irmão tenha muita ousadia e intrepidez, e nós não devemos esperar isso de todo mundo, de falar aqui que está com tal ou tal problema, irmãos. Mas quando nós estamos convivendo intimamente, nós podemos ver e compadecer das situações dos irmãos. Apto para ensinar. Mais uma vez aqui, irmãos. Deus guardou a sua igreja com um fundamento, com uma palavra segura, e que os presbíteros, os bispos, eles devem velar para que a Assembleia receba somente a pura e santa palavra de Deus. E essa é uma responsabilidade de cada um de nós, irmãos. Você, esposo, tem responsabilidade sobre aquilo que a tua esposa tem visto e ouvido. Você, esposa, tem responsabilidade sobre aquilo que teu marido tem visto e ouvido. Qual é a influência que você tem tido sobre a vida do seu esposo, sobre a vida dos seus filhos? Aptos para ensinar. Como que alguém pode ensinar se ele não aprende na palavra de Deus? Se nós não lermos, irmãos, como nós vamos ensinar? É comum, irmãos, infelizmente, ver filhos de Deus diante do que está sendo colocado hoje na televisão, associarem o ministério de Jesus a um ministério de acolhimento exclusivo, um ministério terreno de amor sem medida, que Jesus pregava o amor e que a vontade de Deus é o amor, e que Jesus aceitava e vivia e acolhia todos de uma maneira indistinta. Irmãos, é verdade isso? É verdade isso? O chamado ao Evangelho é um chamado ao amor de Deus para uma mudança de vida por meio da regeneração. Deus não quer que um pecador permaneça pecador. Jesus falou para a mulher que foi trazida em flagrante adultério: ide e não peques mais. O que se coloca é que Jesus hoje aceita todas as pessoas e que o amor de Jesus torna ele cego, que qualquer pessoa pode estar da maneira que quiser. O Evangelho nos chama a uma mudança de vida, irmãos, por meio da vida de Deus em nós. E se nós hoje, depois de 20, 30 anos, não temos Cristo, não tem Cristo crescido em nós, nós estamos patinando e precisamos ver por que isso está acontecendo. O teu amor pelos irmãos aumentou? Você se sente responsável pela vida dos irmãos? Nós temos visto que o Evangelho, ele propõe uma mudança de vida, irmãos. Jesus acolhe todo mundo. Aonde está na Bíblia que Jesus acolhe todo mundo? O chamado de Jesus é para todos, mas para que se arrependam dos seus pecados e creiam nele. Jesus não anda com minoria, como estão dizendo aí. Jesus acolhe as minorias. Não herdarão o reino dos céus os homossexuais, os adúlteros, os mentirosos.
Como que Jesus não faz exclusão? Se não vão herdar o reino dos céus. Eu não estou bravo com os irmãos, tá? É que, se nós não, irmãos, o momento que nós vivemos é tão trevoso, que nós devemos olhar para a palavra de Deus e agradecer por tudo que nós temos entendido de Deus, e porque é uma chance de nós ainda sermos aprovados pelo Senhor. E a igreja, irmãos, é coluna e baluarte da verdade. Nós temos o dever de falar a verdade para todas as pessoas. Nós temos o dever. Jesus é amor, mas Jesus é justiça, e Ele não pode contradizer a si mesmo. Se não vai herdar, irmão, não vai herdar. Se o Evangelho não for para transformar as vidas por meio da vida divina, irmãos, é melhor nós largarmos mão disso. E cada um vai comer, beber, se embriagar, porque amanhã morreremos todos. Se nós não crermos na herança de Deus por meio do Evangelho, que fomos feitos filhos de Deus, e que nós somos chamados à obediência, nós estamos perdendo o nosso tempo. Nós precisamos conhecer quem é o nosso Senhor Jesus Cristo, a sua palavra, o que Ele aprova, o que Ele reprova, e como coluna e baluarte, num mundo em que busca a mentira, o engano, o seu próprio prazer, a igreja tem um papel relevante hoje, irmãos. Cada um de nós, no trabalho, na escola, nas fábricas, aonde nós estivermos, na família, nós devemos anunciar a verdade. Porque é a verdade que vos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Irmãos, eu vou ter que encerrar aqui, eu não consegui concluir, não vou tomar mais o tempo dos irmãos. Tinha o versículo 3, 4, só vou ler para os irmãos, não vou comentar mais nada, vou terminar no 7, tá bom? Só vou ler, desculpa aos irmãos. Versículo 3 diz: não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina e com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para que não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Mais uma vez, nós olhamos com os olhos de cuidado do nosso Senhor Jesus para a sua igreja, quando Ele não permite que a sua palavra caia, e a igreja tem estado na terra há 2000 anos, e tem, pela graça do Senhor, tem avançado, não é? E que nós sejamos este grupo de irmãos que, despertados, movidos, incomodados pelo Espírito Santo, busquem incessantemente crescer na sua graça, crescer na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E que a nossa vida esteja pautada por fazer a vontade de Deus, irmãos, e conhecê-la, e conhecer o nosso Senhor, conhecer a glória de Deus. Mostra-nos a tua glória. Que o Espírito Santo possa nos dar essas orações esses dias, irmãos. Mostra-nos a tua glória. Glorifica a ti mesmo pelo nosso viver, Senhor. Não é? Que o nosso coração hoje esteja contrito pelo Senhor, para que haja meditação da maneira que nós estamos vivendo. Deus olha para a igreja com tanto amor e zelo. Nós temos zelado pela vida dos irmãos. Você tem zelado pela vida dos irmãos? Qual tem sido o seu grau de compromisso com a igreja de Deus? Qual o seu compromisso com os irmãos que pouco estão presentes? Qual o teu compromisso com os irmãos que deixaram o nosso meio? Qual o teu compromisso com aqueles que estão buscando o Senhor fervorosamente? Irmãs, anciãs,
Qual o seu compromisso com as irmãs mais novas? Irmãos anciãos, qual o compromisso com os irmãos mais novos? E como nós fomos exortados pelo Espírito Santo recentemente, que esse ardor e esse zelo pela casa de Deus promova um desespero tão grande para que o altar, a figura da consagração seja restaurado em nossas vidas. Se você sente que você perdeu a sua consagração, irmãos, há um caminho de volta. Lance os fundamentos para a edificação do altar. Restabeleça vida de oração e vida de comunhão e leitura da palavra. Os alicerces do altar da vida consagrada é a nossa oração. Eu passei um vídeo ontem, coloquei no grupo um vídeo que o irmão fala sobre oração. Se os irmãos puderem ver, esse vídeo foi colocado ontem, 12 minutos, sobre oração. A vida de comunhão, irmãos. Você tem ouvido a voz de Deus nesses dias? Deus tem te incomodado com a situação dos seus colegas no trabalho, da sua família, dos irmãos? Você tem ouvido a voz de Deus? Deus tem corrigido a sua vida por meio das Escrituras. Deus tem condenado atitudes. Deus tem condenado práticas. Deus tem condenado o teu coração entregue às coisas. Não estou dizendo que os irmãos vivem em pecado, mas estou dizendo que muitas vezes as coisas que nós gostamos têm tomado tempo, energia e têm minado a nossa vida espiritual. E quando nós olhamos que Deus estabelece presbíteros e bispos, Deus não está estabelecendo uma classe que é ativa e uma classe passiva. A passividade, irmãos, é o prenúncio da morte espiritual. Presbíteros e bispos existem e são levantados por Deus para que haja na assembleia um progredir espiritual e haja uma atividade espiritual constante, fresca na assembleia. Se você está passivo, irmãos, verifique com temor se você não está muito próximo da morte espiritual. Que o Senhor possa, de fato, nos despertar como esses que anelam pela vontade de Deus e buscam a vontade de Deus desesperadamente, né? E que o Senhor nos encontre aqui, irmãos, como nosso Senhor Jesus Cristo. Uma comida tenho, que consiste em fazer a vontade do Pai. Deus, nós nos colocamos diante de Ti. Pedimos pela atuação do Teu Espírito Santo diante do que foi colocado. Aquilo que é do homem, aquilo que não procedeu de Ti, aquilo que não houve entendimento do Senhor e foi falado, que o Senhor leve clareza e entendimento aos irmãos e que os irmãos rejeitem. Aquilo que eventualmente tenha procedido do Senhor, tenha sido inspirado por Ti, tenha suporte na Tua bendita palavra, que haja entendimento e acolhimento no coração de cada um de nós, e que essas palavras possam causar edificação, possam nos levar a uma mudança de vida. Na verdade, nós clamamos por isso, Senhor. Mostra-nos a Tua glória. Jesus, mostra ainda nesses dias a Tua glória a cada um de nós. Que essa assembleia possa, pela Tua graça, crescer e se tornar um edifício para a habitação do Senhor no Espírito. É o que nós oramos ao Senhor. Em nome de Jesus.